What's up guys, how you doing? This is Teacher Bruno again, welcome to Great Talk. Alô pessoal, tudo bem? Mais uma vez, Teacher Bruno, bem-vindos ao Great Talk. No vídeo de hoje nós vamos ver um assunto muito importante que ultimamente as pessoas têm questionado muito. Bruno, é possível aprender inglês apenas assistindo seriados ou filmes? É essa a resposta que eu vou te dar aqui, por isso assista esse vídeo até o fim, pois existe muita coisa boa que vai te surpreender. Nos últimos 4 anos eu recebi uns 3 alunos. Eles vinham se inscrever, sabiam falar inglês, mas queriam aprender a escrever. E eu perguntei, como é que isso é possível? Como é que vocês sabem falar muito bem, mas não sabem escrever? Logo um deles respondeu, não sei. Mas o que acontece é que nós temos assistido muitos filmes e muitos bonecos em inglês. Desde criança nós vemos assistindo bonecos em inglês. Talvez é aí onde nós aprendemos. Na verdade, foi aí mesmo onde eles aprenderam. Assistindo muitos bonecos, acabaram percebendo aquilo. Mas como é que isso é possível? É isso mesmo que nós vamos ver aqui nesse vídeo, com alguns passos, como é que você pode aprender a falar inglês assistindo simplesmente filmes ou seriados. Para que seja possível tu aprenderes com filmes ou seriados, a primeira coisa que você deve fazer é procurar baixar ou adquirir um filme em inglês. Um filme ou um seriado em inglês, ok? De seguida, tu procuras baixar uma legenda em português e também procura baixar outra legenda em inglês. Isso é possível. Hoje em dia é muito simples. Existem muitos sites que tu podes baixar filmes ou seriados. Tu podes fazer isso. E depois de você ter baixado, a segunda coisa que você deve ter consigo é um dicionário ou um tradutor. Isso pode ser do telefone ou mesmo um dicionário físico, mas melhor ter no telefone um dicionário e um tradutor. Nós vamos ver adiante como é que nós vamos usar isso, ok? Agora, vamos ver o processo disso. O primeiro passo que você deve seguir, pega aquele filme ou aquele seriado que tu baixaste ou que tu adquiriste, pega simplesmente um capítulo. Se for seriado, pega simplesmente um capítulo, ou se for um filme, pega um filme, né? Assista aquele capítulo umas 2, 3 vezes em inglês. O que vai acontecer? A primeira vez que você for assistir, você não vai entender praticamente nada. Você pode ter uma ideia por causa das imagens que tu estás a ver ali, mas primeira vez tu não vais perceber nada, não vais perceber as palavras que estão a usar, nem vai conseguir ouvir mesmo a articulação dessas palavras. Isso será muito difícil na primeira vez. Depois, assista a segunda vez. Ao assistir a segunda vez, tu vais perceber que uma e outra palavra, tu vais começar a perceber a pronúncia aos poucos. Mas ainda não é tudo, porque tu ainda não sabes o significado daquilo, ok? Então, a terceira vez que tu assistires, tu vais perceber que mais palavras vão soar familiares aos seus ouvidos. Mas não para por aí. De seguida, pega esse capítulo do seriado e assista com legenda em português. Quando tu assistires com legenda em português, o que vai acontecer? Você vai ouvir as pessoas a falarem e você vai ler. Procura se concentrar muito no que as pessoas falam e também na legenda. As pessoas falam uma coisa, tu vais procurar ver o que elas estão a dizer, o que significa aquilo. E aí tu vais conseguir perceber um pouco a história. Até então, tu não estás a aprender nada em inglês, ainda não estás a aprender, só estás a se preparar para aprender, ok? Então, foque no que as pessoas estão a falar, nas imagens que tu estás a ver e veja a legenda. Tu assiste uma vez, pelo menos tu já vais conseguir entender a história do filme, tu vais conseguir contextualizar as coisas. É aí que começa o grande exercício. Depois disso, tu vais assistir o filme com legenda em inglês. Se for seriado, tu vai assistir o mesmo capítulo, não pula para o outro, ok? Tu vais assistir o mesmo capítulo. Tu vais ver que até aí tu terás assistido umas 4 vezes ou 5 vezes. Por que eu tenho que assistir muitas vezes a mesma coisa? A neurolinguística nos ensina que o cérebro de um homem normal percebe as coisas depois de ver no mínimo 10 vezes. Ou seja, um ser humano normal, para entender uma coisa, fixar e nunca mais esquecer, deve ver no mínimo 10 vezes, ok? Então, vamos fazendo esse exercício de repetição. Tu podes não acreditar no que eu estou a dizer, mas nunca te aconteceu de você conhecer uma pessoa nesse dia, depois de uns 2 dias, 3 dias, tu esqueceste o nome.
Por que acontece? Porque você escutou o nome da pessoa, você nunca mais repetiu o nome, dia seguinte até você lembrava vagarosamente, mas depois de 2 dias tu esqueceste. É normal. O mesmo aconteceu com o seu nome. Você, bebê, acha que os seus pais só chamaram uma vez e você conseguiu perceber que quando dizem Bruno, sou eu? Não, não foi assim. Foi um processo de muita repetição até tu perceberes que quando os meus pais tiram um som assim, significa que estão a chamar a mim. E aí tu percebeste. É isso, o nosso cérebro fixa as coisas depois de ver no mínimo 10 vezes, ok? Existem pessoas que podem escutar 2 vezes ou 3 vezes e nunca mais esquecer. São exceções. Mas no ser humano normal, no mínimo tem de ver 10 vezes, ok? Até aí tu já assististe o mesmo capítulo mais ou menos 5 vezes. E tu podes perguntar de novo, mas Bruno, por que eu tenho que andar a repetir o mesmo capítulo, o mesmo episódio? É simples. Primeiro, tu não estás a assistir o seriado para se divertir. Tu estás a assistir para aprender com ele, ok? Então, vai seguindo essas recomendações que tu vais ver o resultado. Porque eu sei o que estou a dizer. Vamos voltar às dicas. Tu vais assistir o capítulo do seriado, mas desta vez com legenda em inglês. Tu vais escutar e tu has de ler em inglês. Quando tu ouvis a pronúncia de uma palavra, tu vais procurar perceber como é que as pessoas escrevem aquilo. E é uma coisa que tu vais perceber. Existem passagens do capítulo ou do filme que as pessoas costumavam dizer uma coisa e tu já sabias o que elas estavam a dizer, certo? Porque você já assistiu no mínimo 5 vezes. Tu já entendes cada momento, cada fase do filme. Tu sabes mais ou menos o que as pessoas falaram. E quando tu fores a ver as escritas ali, tu vais perceber que quando eles disseram agora vamos sair, escreveram isto aqui. E aí tu já vais começar a perceber. Ok? E é normal, durante isso, eles vão falando uma coisa, tu has de ver muitas palavras novas, muitas palavras estranhas que tu não consegues pronunciar e tu não sabes qual é o significado de cada uma delas, porque tu só fixaste o que elas falaram mais ou menos, as frases que as pessoas usaram ali, mas tu não sabes o significado de cada palavra. O que tu fazes? Pegas um bloco de nota, anotas aquelas palavras difíceis que tu estás a ver ali, aquelas palavras, e pega no dicionário, o dicionário que nós falamos no início, o tradutor, tu escreves aquelas palavras que estão ali escritas. Se for tradutor, melhor ainda. Pegas a frase toda, é só colocar um pause, coloca no tradutor todas aquelas palavras ali e tu colocas para traduzir. Tu vais perceber o significado das coisas, ok? Mas se tu quiseres saber o significado de uma palavra que tu fores a ver ali, é só pegar dicionário e veja. Até aí, tu já estás a começar a aprender. Tu has de ver que grande parte daquelas palavras tu vais começar a perceber. Mas não pense que você já entendeu tudo. Não pense, porque você vai esquecer nos minutos seguintes. O que tu fazes? Depois de escreveres e veres o significado no tradutor ou no dicionário, existem muitos tradutores ou muitos dicionários também que tu podes escutar o som ou a pronúncia daquelas palavras que estão ali, daquelas palavras que tu pesquisaste. Então, coloca ali para tu escutares o som, tu vais ouvir o som. E quando tu ouvires o som, não diga, ok, já percebi, o som é este. Não, tu deves repetir aquele som daquelas palavras mais de 10 vezes, ok? Se, por exemplo, aparece uma palavra ali, at home, at home, at home, tu ouves at home, não para por aí. Tu escutas isso e repete, at home, 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 at home. Porque, por exemplo, no filme, eles podem falar rapidamente, não vão dizer at home, não, vão dizer at home, ok? At home. Juntaram tudo. Para você poder perceber isso aí, você deve pronunciar muitas vezes, até o ponto de você perceber que, ok, juntaram assim essas palavras. Porque se tu simplesmente escutares uma vez, has de ouvir at home, vais escutar at e vais escutar home. Agora, juntando tudo, tu vais dizer at home, mas no filme não disseram at home, disseram at home. Ok? Mas isso você só vai perceber depois de você repetir muitas vezes. E quanto mais você repetir, tenta repetir mais rápido. Ok? Então, recapitulando. Primeiro, vais assistir o seriado umas 2 ou 3 vezes, sem legenda. Segundo, vais assistir o seriado com legenda em português. Podem ser 2 vezes ou mesmo uma, para tu poderes fixar mais ou menos o que as pessoas estão a falar em cada momento, ok? Depois, a terceira vez, tu vais assistir o mesmo capítulo ou o mesmo filme, agora com legenda em inglês, ok? E ali, quando tu fores a ver a legenda em inglês,
tu tens que procurar saber o significado de cada uma daquelas palavras que estão ali. Pega o dicionário ou o tradutor. O tradutor fica mais simples porque tu podes copiar toda a frase que tu consegues ver ali, colocas ali e tu vês o significado de tudo. E depois de ver o significado de tudo, muitos tradutores e dicionários, é possível tu clicares num sítio e tu escutares o som, escutares a pronúncia. Então, escuta a pronúncia e tenta repetir. Escuta a pronúncia e tenta repetir. Repete muitas vezes, umas 10 vezes, para você ficar familiarizado com a pronúncia daquelas palavras. E também para soar naturalmente a pronúncia dessas palavras. Então, a partir daí, o que tu fazes? Depois de ter feito esse exercício, tu podes passar para outro capítulo. Passas para outro capítulo. Passas para outro capítulo e faça isso. Se tu conseguires fazer em 10 capítulos do seriado, tu terás aprendido muito, mas muito mesmo em inglês. Agora, essas dicas são para quem não tem nenhuma noção do inglês. Agora, se você tiver noções já básicas do inglês, você pode pular o passo de assistir com legenda em português. Simplesmente passas de assistir sem legenda e passas para assistir com legenda em inglês. Se tu consegues fazer isso, tu vais dominar muito bem tudo o que estás a falar em um capítulo. Se tu fazes no segundo capítulo, provavelmente novas palavras tu vais achar, novas frases, novas expressões. Vai repetindo 10 vezes de novo. Tu vais ver que em cada capítulo que for já passar, tu vais adicionar mais palavras, tu vais adicionar mais palavras. E assim sucessivamente. E vais aprender muita coisa. É claro, tu não vais dominar todo o inglês nesses capítulos, não. Mas pelo menos uma percentagem tu já terás aprendido. Depois de concluir 10 capítulos, passa para outra temporada. Se possível, termina aquele seriado e pega outro seriado. Vai continuando, pouco a pouco. Quanto mais seriados você assistir, tu vais aprendendo mais coisas. Por quê? Porque se fores assistir o mesmo seriado, tu vais perceber uma coisa, que geralmente uma pessoa tem usado mesmas expressões, tem usado as mesmas palavras quando está a falar. E aí tu ficas bloqueado a aprender. Tu só vais entender quando aquela pessoa falar. E para você poder perceber mais pessoas, tu tens que pegar outros seriados. Vai assistindo e vai praticando. E nunca esquecer de anotar e repetir a pronúncia das palavras. Fazendo isso, tu vais aprender muito, mas muito mesmo. Depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 ano, tu has de ver que o seu inglês estará muito avançado. E uma das grandes vantagens que tu vais perceber aprendendo inglês com seriados é que tu vais aprender muitas expressões que normalmente nas gramáticas, num curso normal de inglês, tu não aprenderias. Tu vais aprender gírias atuais, gírias de cada zona, tu vais aprender aí no seriado. E é fundamental você escolher o tipo de seriado do país com a pronúncia que você deseja. Se tu dizes, eu gosto de ouvir os norte-americanos a falar, então procura seriados norte-americanos. Se tu dizes que eu gosto de ouvir os britânicos a falar, procura seriados britânicos. Existem muitos, procura baixar, ok? Inclusive nos Facebooks existem muitos que vendem seriados, parece que está 50 meticais, algo parecido, uma temporada. Procura esses seriados, diga a essas pessoas para te venderem e tu começas a exercitar. Se tu consegues exercitar isso em 1 ano, 2 anos, tu já estarás a falar inglês de uma forma muito boa e muito avançada. E é possível que você já esteja a falar fluentemente inglês. Agora, voltando naquele primeiro exemplo, aquela situação daqueles 3 miúdos que vieram até mim e sabiam falar inglês, mas não sabiam escrever. Como é que eles aprenderam? Eles aprenderam assistindo os bonecos animados. Para quem já assistiu bonecos, sabe muito bem que de tempos em tempos vão repetindo os capítulos. E quanto mais repetem os capítulos, tu consegues perceber o que as pessoas estão a falar e o que está a passar ali. Tu consegues ver e ouvir. E de tanto tu repetires, tu consegues perceber. Quando eles dizem let's go to school, eles pegam as mochilas ou as pastas, vão à escola. Tu logo percebes que sempre que dizem let's go to school, estão a dizer vamos à escola. Ok? São essas pequenas coisas que tu vais aprender. Quando eles dizem, por exemplo, let's play, depois saem, começam a brincar. Tu vais percebendo que eles estão a dizer vamos brincar. Foi assim que esses jovens aprenderam. Eles escutaram muitas vezes e assistiram muitas vezes. E é por isso que eles até pegaram a pronúncia.
que eles sempre ouviam ali, ok? Então, você também pode pegar o mesmo método. É claro, eles não sabiam escrever, por quê? Porque os bonecos que eles assistiam ali não tinham legenda. E eles não aprenderam como escrever. Ainda se tivessem legenda, seria difícil eles conhecerem todas as regras gramaticais de organização das palavras, ok? É por isso que eles chegaram até a mim para lhes instruir nesse sentido, ok? Com seriados e filmes tu podes aprender muito. Experimente só. Se você já aprendeu muita coisa com filme ou com seriado, algo parecido, por favor, comente aqui. E também, se você acha que existe uma aula ou se existe uma dica que você gostaria que eu trouxesse e esclarecesse para si, comente, vou preparar um vídeo especialmente para si, ok? O vídeo de hoje termina por aqui. Por favor, coloca o like se tu gostaste, subscreva-se no canal se tu fores novo e ativa o sino de notificações para seres avisado sempre que lançarmos novos vídeos. Então, tchau, tchau!